Olá, boa noite, tudo bem? Vamos ver a hora? São 8h15. Eu senti o desejo de fazer esse vídeo, né? Porque eu tô me recuperando de uma cirurgia que eu fiz, abdominoplastia. E assim, senti o desejo de fazer um videozinho sobre a devocional que eu fiz. Eu uso muito o Manancial. E eu sempre faço, né? Às vezes eu dou mole. E, na verdade, a gente não deve dar mole. A gente deve estar sempre em comunhão com Deus. A gente tem que sempre ler a palavra do Senhor. E hoje, a devocional, exatamente de hoje, está em João 14, de 1 a 14. E diz assim: Jesus, o caminho para o Pai. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse assim: Ai, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Naquela época, né? Apesar deles estarem andando com Jesus, eles tinham muitas dúvidas, né? E assim, hoje é fácil pra gente falar, ai, caramba, como é que ele faz uma pergunta dessa? Mas imagina, para eles era tudo muito novo. Para nós aqui, tudo isso que eu li e lemos, né? A gente lê de boa, confia, porque a gente já tem a palavra do Senhor para nos instruir. Mas naquela época devia ser muito difícil, né? Se nós estivéssemos lá naquela época. Mas mesmo assim, mesmo nós tendo a palavra de Deus, mesmo que tenhamos a palavra de Deus, melhor falar assim, né? Morro de medo de falar errado. A gente tem que ter cuidado. Cuidado para não se enganar. E aqui tem um pequeno texto no
Manancial, dizendo assim: não se deixe enganar. A pureza do leite moça, aquele que a gente faz pudim e outras cocitas mais, e o seu elevado teor vitamínico faziam com que ele fosse um produto muito indicado para alimentação infantil. Na falta do leite materno, ele, substituiria. Essa era a propaganda em 1949, do leite condensado que até hoje utilizamos em nossas casas. É claro que hoje olhamos para isso como um absurdo. Pô, é quase glicose na veia. Eu amo, quer dizer, amo não, Senhor, perdão. Eu gosto muito. Então, na época, isso era certo. Era o que se devia fazer. Enganar significa induzir alguém ao erro. Fazer crer em algo que não é verdadeiro ou ocultar a verdade. No texto de João 8,44, Jesus define o diabo como o pai do engano. Somos enganados pela mídia e pelas redes sociais, que nos bombardeiam todos os dias com mentiras, vestindo o errado de certo e mostrando apenas aquilo que querem defender. Nossa, gente, tão atual isso. Por vezes, mentimos para nós mesmos, criando falsas justificativas para alcançarmos os nossos desejos, tornando-nos egoístas, sem que isso pese em nossa consciência. Somos enganados pelo diabo, que continua nos tentando, mostrando o caminho mais fácil e que nos agrada mais. É preciso, no entanto, combater a mentira com a verdade de Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus é a nossa arma contra Satanás e seus demônios. Façamos uso dela. Olha, gente, nós estamos vivendo um tempo bem difícil. O Brasil hoje está sendo manipulado por mentiras. Não só o Brasil, né? O mundo inteiro. Mas como nós vivemos aqui no Brasil, né? A gente tem que ficar alerta, né? Nós como servos de Deus. E sermos a Bíblia para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E uma das minhas amigas hoje da faculdade falou assim no Zap: eu estou com medo do que vai acontecer no Brasil. E eu falei para ela: calma, amiga. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle e sempre estará. Isso tem que ser uma certeza em nossas vidas. Mas a gente só tem essa certeza se a gente ler a palavra do Senhor e orar. Porque senão a gente vai acabar sendo guiados, né, por vistas e não pela fé em que temos em Jesus, né? Então vamos nos guiar pela fé. Não me guio por vistas. Ai, gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, eu fico gaguejando. Desculpa aí. Mas é essa a verdade. A gente tem que olhar para Jesus, senão a gente vai sucumbir aos enganos que esse mundo está nos oferecendo. Tá difícil? Põe teu joelho no chão e ora, tá? Eu vi um vídeo hoje dizendo que o Brasil é um celeiro para o mundo. E que lá atrás, em Isaías, se falava de uma terra longínqua, né, que é, no caso, longe, né, de Israel, que estaria sendo celeiro para o mundo. E que isso era profético. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei. Mas eu vou contar uma questão minha, né? Que
aqui dentro de mim eu falava assim, poxa, por que eu não nasci nos Estados Unidos, né? Lá, porque, gente, eu gosto muito de ir pra lá. Eu gosto muito. Eu acho o máximo, entendeu? Eu sou muito infantil, adoro a Disney. Adoro não, Senhor, perdão. Adoro só a Deus, só a Jesus. Mas eu gosto muito de estar lá, né? Eu me sinto uma princesa da Disney. Corta isso. Mas, assim, E eu fiquei nessa... Algumas vezes eu fiquei nessa, sabe? De, caramba, por que eu não nasci num país de primeiro mundo? Mas depois que eu vi esse vídeo, né, sobre a questão do Brasil ser o celeiro do mundo, eu falei assim, gente, independente disso, eu tenho que entender que o meu Deus não erra. O meu Deus não errou quando me criou. O meu Deus não errou quando me fez nascer aqui. Ele erra por um acaso? Ele não erra. Então, se ele não erra, eu nasci no lugar certo. Eu estou onde eu deveria estar. E louvado seja o nome do Senhor, independente do que esteja acontecendo. Porque se é Ele que me guia, por onde eu for, eu tenho que ter paz no meu coração. Então, não se deixe enganar. Não se guie pelo que você vê. Não se guie pelos enganos. Creia de verdade que você está no lugar certo. Que dentre muitos espermatozoides que estavam lá tentando fecundar o óvulo, Deus escolheu você, dentre milhões, e fez você nascer no lugar certo. E todas as vezes que você tiver essa certeza na sua vida, que você confiar no Senhor, que você entender que Ele não erra e que tudo tem um propósito debaixo desse céu que estamos, você vai ter paz. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, ora a Deus, ora pela sua casa, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho, pelos seus estudos, ora pela sua vida e ore pela sua nação. Ora pela sua nação. Eu também fiquei, sabe, um pouquinho nervosa. Toda vez que meu marido chega, eu falo assim, Fábio, como é que vai ficar o Brasil? Mas aí, o Espírito Santo de Deus falou para mim, que isso, Aline? Que história é essa? Você canta tantas coisas, louva ao Senhor tantas vezes e diz coisas que na verdade você deveria estar sentindo, só que você não está sentindo. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que crer naquilo que eu canto. Eu tenho que crer naquilo que eu leio, que é a palavra de Deus. E é isso, gente. Esse é o meu recadinho para você. Confia, tá? Confia no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Não se guie por vistas, mas pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Beijo, gente. Fui.